Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Boa noite a essa espiritualidade amiga que temos a certeza que estão aqui do nosso lado, nos ajudando em mais esse encontro, nos proporcionando esses momentos de fraternidade, nos envolvendo nessa amorosidade, ainda mais agora, né, Nivaldo, que nós estamos em dezembro e somos tocados naturalmente pela amabilidade, né? Nosso olhar é mais doce, nossa fala é mais mansa. Então agradecemos a todos eles, agradecemos a vocês pela presença, por esse convívio, né, durante esse ano todo de 2021, que ainda não terminou, mas está se aproximando, né, do encerramento desse ciclo. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, obrigada por esse acompanhamento, por essa troca que temos durante esse tempo, durante esse ano. E para dar início, né, nós nunca mais falamos, Nivaldo, sobre a necessidade dos livros, né? Então, os assuntos, eles vêm acontecendo de uma maneira assim tão interessante e que me veio agora para tornar a falar com vocês da importância de ter esses livros, né? Pelo menos os livros da codificação. Porque, mais uma vez, né, para destacar, para a gente recordar, para a gente voltar, para a gente relembrar. Né? Fala sobre a necessidade, né, Célia, de nós estarmos mergulhados nesses ensinamentos que Kardec trouxe para nós com auxílio da espiritualidade. São 5 livros. O primeiro é esse que nós estudamos, o livro dos Espíritos, né? Seguido dos outros 4. O Evangelho, né? O Livro dos Médiuns, a Gênesis e o Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno. Porque a gente precisa lembrar que esse estudo, o Livro dos Espíritos, ele não se encerra nesse tempo que nós temos aqui juntos, eu e Nivaldo com vocês. Ele não se encerra nesses 45 minutos que é estabelecido. Isso aqui é para a nossa vida, é para que a gente empregue no nosso dia a dia. Então, se eu não entendi, se eu compreendi mal alguma passagem, se nós falamos alguma coisa e que não foi bem entendido, além de colocar lá, né, para uma nova explicação, de colocar, além de vocês se manifestarem nos comentários, vocês têm a liberdade, vocês têm a possibilidade de pegar o livro e reler. E pesquisar, né, Célia? Então, hoje temos muitas fontes. Daí a importância, por isso que eu estou querendo relembrar dessa necessidade. O que só ressaltando mais uma vez, né, Célia, o que você falou da importância de nós não fecharmos o livro aqui após os 45 minutos do nosso estudo. Que a gente possa incorporar tudo que aprendemos aqui no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque esses ensinamentos são ensinamentos eternos para o nosso espírito. Então, para que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus nosso Pai, pelo dom da vida, agradecendo, Pai, por mais essa oportunidade que Tu nos concedeste de voltarmos aqui na matéria. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus por todo esse carinho com que nos conduz. Agradecendo, Mestre,
por ter aceitado a missão que nosso Pai te confiou de nos levar de volta a Ele. Agradecemos a toda essa espiritualidade que nos ajuda, que tanto nos ajudam, que nos incentivam, que colaboram para o nosso entendimento. Sabemos que precisamos dar um giro de 360 graus em nossas atitudes, em nossos atos, em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Por isso, Mestre, nos encontramos aqui, por isso, Mestre, precisamos apreender esses ensinamentos, precisamos trazê-los para as nossas vidas. Te pedimos, nos dê a mão, nos ajude nessa caminhada, porque sozinhos, mais uma vez não conseguiremos. Obrigada por todo esse carinho, obrigada por todo esse amor, e que a tua luz esteja presente sempre entre todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Então, Célia, nós estamos ainda... vamos começar agora o programa 76. 76, na questão 364. Nós estamos ainda no capítulo 7. Que estamos falando sobre o retorno à vida corporal. Já falamos sobre o prelúdio do retorno, terminamos ainda um programa atrás, né? Falando sobre a união da alma e do corpo e sobre aborto. E vamos dar continuidade agora no estudo das faculdades morais e intelectuais do homem. Lembrando sempre, né, Nivaldo, que essas faculdades morais e intelectuais são as duas asas que nós precisamos. Um pássaro ele não consegue voar se ele tiver uma asa só. E assim somos nós. Perfeitamente. Então nós precisamos, o espírito precisa desenvolver a intelectualidade e precisa desenvolver a moralidade. Então precisamos saber, é aquela mensagem de Kardec, né? Instruí-vos e amai-vos, né? Jesus. Então a questão 364, dando continuidade, Kardec pergunta: é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? É o mesmo espírito? Pois é. Por que Kardec faz essa pergunta, se é o mesmo espírito? Porque existe ainda, né, Célia, aquela ideia de que nós temos dois espíritos, né? Um bom e um mau, e nós vamos ser melhores ou piores dependendo daquele que nós alimentarmos. Existe aquela história. Então Kardec pergunta: existe dois espíritos ou é um só? Porque são duas qualidades que nós temos que desenvolver. Né? Então é um espírito que nos ajuda, que vai desenvolver essa capacidade moral, e o outro fica encarregado da intelectual. E eles nos respondem: certamente é o mesmo. E isso em razão do grau de adiantamento a que chegou. O homem não tem em si dois espíritos. É o mesmo espírito. Nós sabemos, aí a gente vai retornar, Célia, ao nosso entendimento inicial, que nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes. E que nós vamos ter a oportunidade, dentro das nossas reencarnações, de desenvolvermos tanto essa moralidade quanto essa nossa parte intelectual. Então, mas é o mesmo espírito. Porque se assim não fosse, se a gente for desenvolver esse pensamento de que são dois espíritos distintos,
um para a moralidade, o outro para a intelectualidade, a gente vai pensar o mesmo o espírito masculino e o espírito feminino. Então, olha só, a quantidade de espíritos que teria. Esse, então, que é o encarregado da moralidade, ele não vai ter a oportunidade de desenvolver a intelectualidade. Né? Então, não é assim. É o mesmo espírito. Nós temos um espírito só. Porque o desenvolvimento, a evolução, ela tem que ser integral. É o homem, é o espírito como um todo. Perfeitamente. E aí, a 365. Porque alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Por que uns têm o lado intelectual extremamente desenvolvido e o lado moral ainda muito aquém? É isso que Kardec está perguntando. Porque se ele tem essa inteligência muito desenvolvida, é sinal de superioridade. Dá pra gente intuir. Mas intelectual. Nós intuímos isso, né? Que ele nos diz aqui, como a gente percebe esses homens muito inteligentes, a gente acredita que eles têm um espírito superior. Pois é. Constitui, Kardec pergunta o que constitui indício de superioridade. Porque nós não temos que desenvolver as duas asas. Então, uma está muito desenvolvida. A gente vai lembrar... A gente imagina que ele desenvolveu também a outra. Né? A gente vai lembrar dos nossos irmãos, quem sabe até... convivemos com muitos nossos irmãos capelinos, né? Perfeitamente. Tinham essa intelectualidade muito desenvolvida e a moralidade a desejar. E aí a espiritualidade nos diz... Vou repetir a pergunta de Kardec. Por que alguns homens muito inteligentes, o que constitui indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Aí a espiritualidade nos responde: é que os espíritos encarnados nesses homens ainda não são bastante puros. E por isso cedem à influência dos espíritos superiores, dos espíritos piores do que eles. Então, a espiritualidade nos diz que esses espíritos que têm essa intelectualidade muito desenvolvida e a moralidade ainda muito viciosa, é porque eles não são bastante puros. Eles ainda cedem às influências dos espíritos piores do que eles. E trazendo esse paralelo, isso da vida espiritual para a nossa vida de encarnado, Célia, isso muitas das vezes nós percebemos também. Homens, né, que tem o seu espírito com essa superioridade de inteligência, e muitas das vezes também se deixar levar. Se deixar levar por companhias que vão fazer com que ele tenha essas atitudes piores. A gente tem uma são série, influenciados, a né? gente tem uma muitas série das vezes são de... influenciados, né? Que a gente tem aí. E aí são influenciados e deixa o orgulho, deixa o egoísmo, deixa a soberba. São esses os vícios que ainda não se despojaram. E continua a espiritualidade. O espírito progride numa marcha ascendente insensível. A marcha é sempre para o alto. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência,
no outro em moralidade. E aí está explicado, né, Nivaldo, a necessidade das nossas reencarnações. É isso que eu ia dizer, Célia. Porque a gente, o ideal, se dependesse da vontade do nosso Pai, desses espíritos que nos protegem, que nos ajudam nessa caminhada, o ideal seria que as duas asas fossem desenvolvidas igualmente, né? Mas a nossa imperfeição não permite. Então a gente vai desenvolver num período a intelectualidade, numa outra moralidade. E dentro dessa intelectualidade, né, Célia, nós sabemos que nós vamos ter diversas reencarnações para desenvolver várias áreas do conhecimento. E a gente observa isso. Homens que têm dotes em determinadas áreas, mas não tem outras tecnológicas. Então é necessário que a gente venha várias vezes, porque nós temos que ser espíritos completos. Desenvolver toda a nossa gama de inteligência, em todos os aspectos, todos os sentidos. Vamos então à questão 366. Antes de você falar da questão 366, você falou agora que nós temos que desenvolver todas as potencialidades. Jesus já não falou lá? Sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai? Por isso nós temos que desenvolver. Como igualzinho ao nosso Pai, nós nunca vamos ser. Não. Mas a gente tem que chegar o mais próximo possível. Né? E engraçado você citar aí o Evangelho, né, Célia? Porque falamos das 5 obras, né? Da importância quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médios, e a gente tem essa oportunidade de fazer esse entrelaçamento, link, né? esse link do que a gente lê aqui, do que estudamos no Livro dos Médios, do que lemos a Gênesis, estão entrelaçados. O que disse Jesus. Então a gente vai entrelaçando, vai fechando aqui esse nosso entendimento. Então a questão 366. O que se deve pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem corresponderiam à quantidade de espíritos diferentes nele encarnados e possuindo cada um uma aptidão especial. Pois é, olha a confusão que seria. Allan Kardec, ele faz um apanhado de questionamentos, de perguntas, para não deixar nenhuma dúvida para nós. Essa pergunta que ele faz, a gente teoricamente já teve a resposta aqui na 364. 364, que quando o espírito... ele pergunta se é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência. E no final da resposta, a espiritualidade diz: o homem não tem em si dois espíritos. Mas aí ele volta a insistir numa outra pergunta, numa outra formulação. Né, repetindo, o que se deve pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem corresponderiam a quantidade de espíritos diferentes nele encarnados, possuindo cada um uma aptidão especial. Então, se eu tenho uma aptidão de tocar violão, é um espírito; de cozinhar, outro espírito; de marcenaria, outro espírito. Seria isso que Kardec está perguntando. E eles vão nos responder, né? Refletindo, reconhece-se que ela é absurda. A gente vai refletir, ele reflete só, é absurda. Aí a espiritualidade fala isso, nos responde isso, né? Refletindo, a gente vai reconhecer que é absurda. Mas um pouquinho acima, Kardec perguntou, como você falou, Kardec perguntou mais ou menos a mesma coisa. E eles pacientemente
eles nos explicam, eles procuram esclarecer as nossas dúvidas com a maior paciência, coisa que a gente não tem, porque se eu pergunto a você uma coisa agora e daqui a 2 minutos pergunto novamente, olha, eu já respondi isso, hein? Pô, de novo, né? Então, refletindo, reconhece-se que é absurda. O espírito deve possuir todas as aptidões. Para poder progredir, lhe é necessário uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama, que é uma liga, amálgama de espíritos, uma liga de espíritos. No meu vem assim, uma mistura de né? espíritos. Uma amálgama de espírito, uma mistura. Essa vontade não existiria e não haveria para ele a individualidade, visto que, com a sua morte, todos aqueles espíritos seriam como um bando de pássaros que escapariam da gaiola. Perfeita essa analogia, né? De essa Kardec, imagem que Kardec com a faz. imagem de vários pássaros saindo de uma gaiola, como se nós tivéssemos vários espíritos abandonando o nosso corpo físico. E aí ele diz ainda anteriormente, né? O espírito deve possuir todas as aptidões. Nós falamos disso na questão anterior. É preciso que a gente desenvolva todas as nossas aptidões. É por isso da necessidade das várias encarnações. E seguindo isso que a espiritualidade nos diz, eles continuam. Para progredir, precisa de uma vontade única. Então, qual é a vontade? É progredir. Vontade do espírito de progredir. Progredir, em todos os sentidos. E ele continua. O homem frequentemente se queixa de não compreender certas coisas. E é curioso ver como ele multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance uma explicação absolutamente simples e natural. Nós somos espíritos criados simples e ignorantes, ou seja, ignorantes da forma de sem saber. E vamos desenvolvendo as nossas potencialidades de acordo com as nossas reencarnações. Ivaldo, só um exemplozinho, porque a espiritualidade diz assim, é curioso ver-se como multiplica as dificuldades que tem ao seu alcance. Olha a dificuldade que a gente tem de virar para pode ser um parente consanguíneo. De falar assim, eu te amo. A gente a gente rodeia, a gente vai falar que sente falta, que a pessoa é importante, mas é simples, é assim, eu te amo. E a gente não consegue simplificar a coisa dessa maneira. E assim são em todos os... A gente multiplica essas dificuldades. Multiplica. Nós complicamos as coisas, né? E aí ele diz assim, ainda, né? Ainda que se toma um efeito pela causa, faz-se com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Entre eles, porém, pessoas sensatas viam nesses fenômenos apenas efeitos que tinham como causa um Deus único. Era o caso, né, Célia, do trovão, dos antigos, né? O Deus do trovão, dos raios, das florestas. Tinha uma colheita farta, então era o Deus da colheita. Trocava-se, né, a causa pelo efeito. Pelo efeito. Kardec traz aqui uma nota, né? Quer dar uma lida, Célia? Leio. O mundo físico e o mundo moral nos oferece sobre esse assunto numerosos pontos de comparação. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os homens acreditaram na existência múltipla da matéria. Hoje,
compreendem perfeitamente que esses fenômenos tão variados podem ser apenas modificações da matéria elementar única. Então, a matéria elementar única é o fluido cósmico universal. E nós já falamos sobre isso aqui, né, Célia, dos três elementos que compõem do mundo, né? A matéria elementar, o espírito e o fluido universal. E aí, tudo, a matéria única é o fluido. Tudo se deriva daí. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, do mesmo modo que os diferentes sons do órgão procedem do mesmo ar, e não de tantas espécies de ar quanto forem os sons. Perfeitamente. Resultaria de semelhante sistema que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isto se deveria à ação de outros tantos espíritos que tivessem vindo ou que se foram, que dele faria um ser múltiplo, sem individualidade e, por conseguinte, sem responsabilidade. Além do mais, essa ideia é contestada por numerosos exemplos de manifestações diante das quais os espíritos provam as suas personalidades e identidades. Então, a gente tem, né, nas manifestações mediúnicas, esses espíritos se identificando, provando a sua individualidade. E lá quando Kardec começa a participar, Célia, das mesas gerantes, né, em que ele identifica que, além do efeito físico ali, existia uma inteligência, quando ele questiona de onde é aquela inteligência, ele tem uma resposta, que é a alma dos homens que haviam vivido na Terra. Essa é a resposta que a espiritualidade dá para ele. Daí começa toda essa investigação de Kardec que resulta nessa codificação. Então, a gente precisa, né, guardar, ter sempre claro em nossas mentes a questão 364. O homem não tem em si dois espíritos. É um espírito só. É um espírito só. Esse espírito tem que se desenvolver. A responsabilidade do bom e do mal é desse espírito. Ele pode ser influenciado. Nós podemos ser influenciados, mas a decisão de acatar ou não é nossa. É desse espírito. É individual. Esse espírito que foi criado simples e ignorante, ele precisa desenvolver as duas asas, como Célia já disse aqui, da intelectualidade e da moralidade. Mas o espírito é único. Com essa nota de Kardec, nós fechamos aqui o entendimento dessas faculdades morais e intelectuais do homem. Eu acho que, se ficou alguma dúvida, né, Célia? Vocês coloquem para nós. Só colocar. Mas eu acho que ficou bem fechado aqui esse assunto que Kardec questiona os espíritos, né? Porque agora nós vamos dar início vamos falar sobre influência do organismo. E aí a gente, eu acho que vai ter oportunidade de mencionar mais uma vez o Evangelho, mas deve ter alguma pergunta aqui mais propícia a isso. Então, a influência do organismo.
A 367. Perfeito. Ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. Ao unir-se ao corpo, espírito e matéria passa a ser uma coisa só. É esse o sentido que Kardec, da pergunta de Kardec. Passa a ser uma coisa só? Aí a espiritualidade nos diz: a matéria, ou seja, o nosso corpo, é apenas o envoltório do espírito. Como a roupa é o envoltório do corpo. Essa camisa do MAP que eu estou usando é o meu corpo? Não. Não é o meu Não corpo. Meu corpo é uma coisa, a vestimenta que eu estou usando é outra. Ao unir-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Ou seja, isso aí que também já foi falado. Corpo e espírito são duas coisas distintas que precisam um do outro. Perfeitamente. O espírito precisa da matéria. Dessa matéria para poder desenvolver, para poder realizar as obrigações, as necessidades que ele tem aqui nesse mundo aonde ele reencarnou, né? Perfeitamente, sabe? E a 300... Questão 368. Após sua união com o corpo, as faculdades do espírito são exercidas com toda a liberdade? Então, após a união com o corpo, as faculdades do espírito são exercidas com toda a liberdade? Aí a gente lembra, Nivaldo, que teve um estudo lá atrás, né? Da nossa chegada ao mundo espiritual, aonde os nossos sentidos, as nossas sensações... São tolhidas, né? Não, quando nós chegamos ao mundo... Sim, são despertadas. Elas são abrangentes. Eu estou olhando agora para frente, mas eu sei o que está acontecendo ali atrás de mim. E aí é o que... Agora é o contrário. É o que o Kardec está perguntando. As faculdades do espírito, elas são, quando se une ao corpo, elas são exercidas. Integralmente, né? A gente já sabe que não, nós já estudamos isso que não. A nossa visão fica limitada, a nossa audição é limitada, o nosso deslocamento é limitado. A espiritualidade diz que a gente se arrasta. Se arrasta, né? E aí eles vão responder assim: a matéria é apenas o envoltório... Não. O exercício. A 368. 368. O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumentos. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, nós já respondemos. Quando o espírito... Ele está unido ao corpo físico no nascimento, nessa reencarnação, ele tem essas percepções, essas faculdades tolhidas. E muitas das vezes, tolhidas mais ou menos, Célia, dependendo, nós vamos ver um pouco aqui para frente, da nossa programação reencarnatória. Ainda tem isso, né? Porque muitas das vezes nós precisamos até ser privados de determinadas... faculdades para que a gente possa desenvolver outras, ou como forma até de punição. Nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. Mas, por enquanto, é importante que a gente saiba que essas faculdades que o espírito possui quando no mundo espiritual, ao reencarnar, ele é tolhido. Ele perde a sua visão total, a sua audição e todos os outros sentidos. Ele depende dos órgãos que vão lhe servir de instrumento. Tá? Então, essas faculdades totais,
de liberdade, ele não, o nosso espírito. E aqui, né, olha no só, corpo físico, depende ele não dos tem. órgãos que vão lhe servir de instrumento. Isso. Se nós tivermos uma reprogramação, uma reencarnação em que teremos que enfrentar uma cegueira, nós vamos ter pensei nisso. uma limitação no órgão da visão. Aí, isso O espírito é cego? Não. Ele não é. O corpo físico vai trazer nessa encarnação uma limitação. Ou uma outra qualquer. E aí são todas as Inúmeras, nossas, né? Todas as nossas deficiências, nossas físicas, limitações. O que nosso não é do espírito, não é do espírito. do corpo físico. E aí a 368 tem a letra A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão de luz? Essa é a pergunta de Kardec. Porque na anterior, ele pergunta, né, se as faculdades do espírito são exercidas com total liberdade. Aí a espiritualidade diz que não, que vai depender dos órgãos. Sim. E agora, aí Kardec chega à conclusão de que, então, o envoltório material é um obstáculo. Aí ele diz, sim, a espiritualidade nos diz sim, e muito opaco. Olha esse muito opaco. É porque Kardec já dá aqui, né? Já deixa da pista, né? Com um vidro opaco, é como se nós pegássemos uma lanterna, né, Célia, e colocássemos num vidro totalmente transparente. Vai passar a luz. Se nós colocássemos num vidro opaco, essa luz vai ser barrada quanto mais opaco for. A luz existe. A luz continua existindo. Mas o vidro não deixa ela refletir. Então, voltando à analogia, o espírito é perfeito aqui nas suas aptidões. Ele não vai poder se manifestar no corpo físico, uma vez que esse corpo físico está limitado. Aí tem uma notinha pequenininha de Kardec. Pode-se também comparar a ação que a matéria grosseira do corpo exerce sobre o espírito a de um charco lodoso que tira a liberdade dos movimentos do corpo nele mergulhado. Aqui no meu livro fala lodaçal. Então você imagina a gente dentro de um lodaçal. Dos nossos movimentos. A gente vai se movimentar? Vai. Mas com dificuldade. Muita dificuldade. Tendo que vencer muita resistência, né? Assim é o nosso espírito animando esse corpo físico. É verdade. Ele é perfeito. Mas esse corpo físico embarrera muita coisa. Os nossos movimentos, as nossas faculdades, né? As faculdades do espírito. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Então, as faculdades da alma, elas vão se desenvolver em função do desenvolvimento dos órgãos? E a resposta dos espíritos: os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Esta manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. É evidente, mais uma vez aqui, que o movimento desse espírito vai estar limitado às condições desses órgãos. O espírito não terá um desenvolvimento perfeito físico, por exemplo, dos braços, se esse corpo tiver limitações físicas desses membros. Ele vai estar tolhido pelo corpo físico, não pelo espírito. Quando ele diz aqui, Nivaldo,
como a excelência de um trabalho, a espiritualidade nos diz, né? A comparação que eles fazem, como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Então, eu tenho um machado e eu preciso limpar esse campo aqui. O machado está, assim, muito afiado, mas ele está paradinho lá. A ferramenta é excelente, mas se ninguém for lá e pegar e trabalhar e fizer o trabalho, colocar em ação, não vai acontecer. A mesma coisa é o espírito em relação aos órgãos. O espírito pode, os órgãos limitam. E nesse seu exemplo, né, Célia, imagine uma ferramenta super afiada, ou uma ferramenta agora, ao invés de afiada, inapropriada, né? E esse espírito com toda a habilidade não vai conseguir também fazer o trabalho. Por mais ele vai pegar, ele vai, mas é esse entendimento que ele traz para nós. Então é preciso que a ferramenta seja apropriada ao trabalho que vai ser desenvolvido. Senão ele não vai conseguir desenvolver com perfeição. Então, mais uma vez, a gente traz esse entendimento de Kardec, que o espírito, ele foi criado simples e ignorante, mas perfeito. É possível de desenvolver todas as suas ferramentas, né, no campo da moralidade e no campo da intelectualidade. Quem vai limitar, muitas das vezes, é o nosso corpo físico. E essa limitação, muitas das vezes, é trazida para nós por uma questão reencarnatória, uma reprogramação reencarnatória, e que nós precisamos desenvolver mais ou menos determinados sentidos nas nossas vidas. E aí, Anivaldo, a gente pode começar, a gente pode pensar assim, bom, mas se eu estou limitado, eu não vou... Todos nós viemos para superarmos essas deficiências, esses limites. Se ainda não é possível nessa encarnação, está em processo. A gente não pode nunca esquecer disso. Por mais limitado que sejamos, por mais obstáculos que esse nosso espírito enfrente, temos que buscar, a possibilidade de evolução, ela sempre existe, sempre. Temos que buscar reverter essa situação. E aí, Célia, na questão da moralidade, quantas vezes temos, nós já passamos também por isso, né? De nascermos em ambientes inapropriados, em que o espírito vai ter que mostrar que ele pode vencer todas aquelas dificuldades e se tornar um espírito bom. Mostrar a sua moralidade, embora o meio em que ele veio seja um meio difícil. Ou que ele venha com alguma limitação física, mas quantos conhecemos que dão uma volta por cima e conseguem resolver as suas vidas? A possibilidade sempre existe. Sempre existe. E aí, como foi lido aqui um pouquinho antes, ainda nesse programa, é a nossa vontade. A vontade que é o nosso maior... Entende? A nossa maior força. Com a vontade a gente... Quando nós nos decidimos... Porque nós temos que ter... Nós não estamos aqui sozinhos. Nós temos uma infinidade de irmãos nos ajudando, querendo e torcendo para que dê certo. Por maior que seja a dificuldade. Programado para dar certo. Precisamos buscar essas influências positivas. Mais uma vez, né, Nivaldo? Bem, meus amigos, estamos mais uma vez chegando ao final do nosso estudo, contentes, felizes, pedindo sempre a vocês que estejam sempre conosco, divulguem o nosso estudo nas redes sociais de vocês, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações e, junto conosco, começar a trabalhar
esse início de transformação, que é devagarinho, é de passo em passo. A gente sabe que o espírito não dá salto, mas a gente precisa, cada dia, cada hora, aprender um pouquinho mais, um pouquinho melhor, e a gente vai nos transformando, de tal sorte que, ao observarmos um pouco atrás, a gente percebe que já nos transformamos, e sempre para melhor. Sempre. Então, que Jesus nos ilumine, Deus nos proteja sempre, que Maria Santíssima esteja sempre à nossa frente. Os nossos anjos guardiões, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, os mentores de nossa casa, nos ilumine sempre. E que tenhamos uma excelente semana pela frente, que possamos realizar tudo com muita vontade de vencer, com alegria de viver acima de tudo. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Muita paz.